Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A calçada do prédio azul. Sou médium e venho de uma família de médiuns. Para quem não sabe, existem diferentes tipos de mediunidade. Ela pode se desenvolver na visão, na audição, na sensação pelo corpo, com sonhos premonitórios, no auxílio de passagem de espíritos perdidos e etc. Hoje em dia sou umbandista e trabalho minha mediunidade no desenvolvimento dentro do meu terreiro. E sei que sou o que chamamos de médium de passagem ou transporte, que ajuda espíritos perdidos e obsessores a realizar a passagem. Isso quer dizer, na prática, que é comum que espíritos amargurados e raivosos sempre estejam ao meu redor, buscando, muitas vezes inconscientemente, ajuda para atravessar. Alguns espíritos se negam a realizar a travessia. Ficam presos aqui por diversos motivos. Esses espíritos também me procuram. É como se eu fosse uma luz na escuridão. Aquilo sobre quando você olha para o abismo e ele te olha de volta. Por volta dos meus 13 anos, eu estava voltando da escola para casa, no período da tarde. A saída da escola acontecia perto das 18 horas. Quando saí da escola, o céu ainda estava claro. Da escola para minha casa era alguns poucos quarteirões. Na esquina da minha casa tem um prédio que dá a volta na esquina. E é preciso passar por ele para descer para a rua da minha casa. Eu estava de fone de ouvido, com a mochila nas costas, e fazia bastante calor naquele dia. Estava próxima dessa esquina, uns 4 metros para trás, quando vi alguém virando a esquina, subindo a rua, se escorando na parede do prédio. Era uma mulher alta, negra, muito bonita, com um vestido vermelho longo, os lábios vermelhos. Eu soube na hora que ela não era humana. Tinha alguma coisa no jeito como ela se movia que não era natural. E o frio terrível que subiu na minha espinha me confirmou isso. Comecei a sentir muito, mas muito frio. Meus dentes batiam. A música sumiu dos meus ouvidos e eu só ouvia minha respiração. Eu me considero bem corajosa, então, apesar do frio na espinha e de ter começado a tremer, eu continuei andando em direção à esquina para ir para casa. Iria tentar fingir que não estava acontecendo nada e seguir em frente. A mulher, meio agachada no chão, tirou um chicote enorme de algum lugar e me olhou bem no fundo dos olhos, antes de começar a rir histericamente e se chicotear nas costas. Quanto mais ela se chicoteava, mais ela ria, e eu fiquei imóvel no lugar, no meio da calçada, sem conseguir respirar direito, porque parecia que eu sentia o impacto do chicote nas minhas próprias costas. Em algum momento, eu tive forças para reagir e comecei a andar. Tentei correr para dar a volta nela e ir para casa. Só que, quanto mais eu andava, mais distante de casa eu ficava. Eu corria e parava no mesmo lugar de novo. Num dado momento, a dor nas costas foi demais e eu caí de joelhos. Quando levantei os olhos, ela estava no mesmo lugar, com um chicote na mão, mas não tinha machucados no corpo nem sangue perto dela. O sangue estava todo ao meu redor. Minha cabeça foi ficando leve e eu tive a sensação de que iria desmaiar. Senti meu corpo sendo levantado num supetão e foi como se eu tivesse acordado de um sonho. Meu primo, Vitor, que morava no mesmo quintal que eu, estava me colocando de pé e me perguntando o que estava acontecendo, porque ele estava vindo para casa, saindo do futebol, e me viu da outra rua, ajoelhada, no meio da calçada. Chamou meu nome várias vezes e eu não respondi. Muito confusa, olhei entre ele e a esquina. Eu estava no mesmo lugar que tinha parado quando vi a mulher surgindo. A mulher havia sumido, mas o céu estava escuro.
tinha escurecido completamente. Não consegui contar para ele o que aconteceu e ele me levou para casa. Nunca mais tornei a ver essa mulher e nem sei o que ela queria de mim naquele dia, além de me apavorar. E nunca mais pisei na calçada daquele prédio azul. Relato enviado pela Angel. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Habitantes do mundo de lá. Desde pequena, vejo e escuto coisas que habitam o mundo dos mortos. A primeira vez ocorreu quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Era noite e eu tinha ido ao meu quarto pegar algo que minha mãe havia pedido. Para melhor compreensão, até chegar ao meu quarto, eu tinha que passar pelo quarto do meu irmão. E logo em seguida estava o meu quarto e um banheiro bem em frente, e nele havia um espelho que ficava de frente para a porta. Voltando ao ocorrido, eu entrei no quarto, peguei o objeto e quando eu ia saindo, vi nitidamente uma coisa. Parecia uma pessoa. Era alta, usava uma roupa inteira preta. Dava para sentir que aquilo não era coisa boa. A energia era pesadíssima. Essa coisa começou a andar na direção do quarto da minha mãe, que ficava ao lado do meu. Nessa hora eu saí correndo sem olhar para trás, gritando desesperadamente, pedindo ajuda à minha mãe. Quando cheguei na cozinha, contei tudo a ela, e ela ficou com mais medo que eu, e pediu para eu rezar, pois ela também tinha visto essa coisa. Na época, meu pai ainda era vivo e não acreditou em mim. Ele era bem cético e falou que era imaginação. Mas depois disso, as coisas só pioraram. Passei a ver vultos, escutar pessoas me chamando e sonhos terríveis com mortes me perturbavam. O segundo ocorrido é mais curtinho. Eu estava dormindo e sempre que dá 5:30 da manhã, meu gato fica impaciente e eu tenho que abrir a porta do meu quarto para ele sair. Então, como de costume, fui lá, abri a porta e tentei voltar a dormir. Porém, assim que eu me cobri, eu senti algo puxar meu cobertor tão forte que eu fiquei totalmente descoberta. Eu fiquei com tanto medo que não consegui nem pensar sobre o que fazer. Eu sentia nitidamente alguém me olhando. Fingi que nada ocorreu e voltei a dormir. E novamente as coisas não pararam de acontecer. E eu sempre sinto um medo terrível. 2 anos se passaram e nada deu melhorar. Até que eu aprendi a lidar com isso. Eu sempre via uma senhora em vários cantos da minha casa. Ouvia ela me chamar e isso me deixava com medo. Mas eu fui me acostumando, porém nunca passou. E para finalizar, eu vou contar um ocorrido que me deixa aterrorizada. Isso ocorreu no ano passado. Eu já estava com 16 anos. Era uma quarta-feira, eu chegava em casa com a minha mãe muito tarde, por volta das 10 da noite. Quando eu cheguei em casa, senti que algo ruim iria acontecer. Meu pai sempre ia jogar com os amigos dele, então ele não estava em casa nesse horário. Iria chegar só por volta de 2 horas da manhã.
Como eu disse, eu tinha certeza que algo de ruim iria acontecer assim que eu coloquei os pés dentro de casa, pois eu via uma névoa e sabia que aquela coisa que contei no início do relato estava por perto. Fomos dormir e no dia seguinte, meu pai nos acorda. E quando eu olho para ele, um de seus olhos estava com a pálpebra costurada. E ele falou que tinha sofrido um acidente na madrugada. Ele chegou em casa, tomou seu banho e foi dormir. Até aí normal. Porém, no meio da madrugada, ele sonhou com cobras picando-o. Em desespero, ele caiu da cama e a ponta da mesa que ficava do lado da cama perfurou seu olho. E por pouco, ele não ficou cego. Quando eu escutei isso, eu fiquei em choque, pois não era possível não termos acordado com barulho. Um tempo após esse ocorrido, infelizmente, meu pai descobriu que estava com câncer, vindo a falecer após 2 meses. Depois de tudo isso, eu resolvi procurar ajuda e fui em um terreiro de Umbanda. E sempre que alguém vai a um terreiro, é atendido por alguma entidade que te acolhe, ajuda e protege, como o Preto Velho, por exemplo. E desde então, eu uso minha guia de proteção, e até agora, nada mais de ruim aconteceu. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Feel your max with Brooks Running and the all-new Ghost Max 2. They're the shoes you deserve, designed to streamline your stride and help protect your body. Treat yourself to feel-good landings on an ultra-high stack of super comfy nitrogen-infused cushion that takes the edge off every step, every day. The Brooks Ghost Max 2. You know, technically, they're a form of self-care. Brooks, let's run there. Head to brooksrunning.com to learn more. Pai e filha. Meu nome é Daniele e já enviei vários relatos para o podcast de casos que aconteceram comigo e com alguns familiares. Dentre esses casos, tem uma coisa que acontecia comigo que é muito curiosa. Tanto que minhas filhas me chamavam até de bruxa. Isso que vou contar acontecia quando meu pai ainda era vivo. E depois que ele faleceu, não aconteceu mais. Fico sem saber se era alguma coisa comigo ou com ele, ou se seria uma ligação muito forte entre nós. O caso é o seguinte. Eu sempre sabia quando meu pai iria chegar na minha casa. Sempre. Eu do nada falava para as minhas filhas: vão tomar banho que o vovô está chegando. Passava no máximo meia hora e ele chegava. Acontecia todas as vezes. Teve uma ocasião que minha menina mais velha, que na época estava com 10 anos, na hora que o meu pai chegou, ela perguntou como ele fazia para me avisar que estava vindo, porque eu sempre sabia. Ele riu e perguntou do que elas estavam falando, e eu desconversei. Só que isso falhou uma única vez. Falei que meu pai estava chegando e ele não chegou. Foi no dia que ele descobriu que tinha um aneurisma inoperável. Passou uma hora e ele não chegou. Peguei o telefone e liguei. Perguntei por que ele não tinha ido na minha casa e se tinha acontecido alguma coisa. Ele então me respondeu que estava em uma consulta em um hospital próximo da minha casa e queria passar aqui, mas que havia recebido uma notícia que ainda estava digerindo primeiro e que depois conversaríamos. E ele ainda repreendeu a minha irmã. Disse que ela não deveria ter falado que ele passaria na minha casa, pois ele percebeu que eu estava preocupada. Quando ouviu isso, a minha irmã gritou ao lado dele, dizendo que não havia me falado nada. E ele me perguntou como eu sabia que ele iria na minha casa, e eu respondi que eu apenas sabia. A última vez que isso aconteceu, meu pai havia se mudado para o Mato Grosso, e já havia quase 6 meses que eu não tinha notícias dele. Eu estava lavando roupa e pedi para minha filha mais velha tomar banho, pois o avô estava chegando para buscá-la. Ela riu e disse que a bruxa havia falhado dessa vez, pois meu pai estava na fazenda. Assim que ela pegou a toalha, o carro parou na porta da minha vizinha.
Era para fazer surpresa. Aí eu disse que ele tinha acabado de chegar. Para deixar a história mais curiosa, o meu pai havia trocado de carro e eu não sabia. As minhas filhas saíram correndo, mas quando viram o carro parado na casa ao lado, voltaram desconfiadas. A minha casa não tinha nem cerca na época. Estávamos construindo, tinha uma entrada para o fundo e uma outra para a rua na parte que estava sendo construída. Eles desceram do carro e passaram pelos fundos. Elas entraram tristes. Minha filha mais velha falou: Eu disse que a sua bruxinha não está funcionando. Meu avô está na fazenda e não vai vir tão cedo. Só que ele estava lá, parado, olhando ela falar isso. Foi quando eu disse: Eu falei que ele tinha chegado. Elas ficaram muito felizes. Meu pai levou minha filha mais velha com ele e passaram todo o fim de semana na minha avó. No domingo ele trouxe ela, me deu um abraço e foi embora. Exatos 7 dias depois, no domingo seguinte, ele voltou em um carro funerário. Ele chegou exatamente à meia-noite. Mas dessa vez eu não senti nada, além de muita tristeza. This is the sound of your ride home with Dad after he caught you vaping. Awkward, isn't it? Most vapes contain seriously addictive levels of nicotine and disappointment. Know the real cost of vapes. Brought to you by the FDA. O Homem Palito. Os nomes contidos neste relato foram devidamente alterados. Meu nome é Joana, sou de Portugal, tenho 14 anos e o que vou relatar é uma das poucas experiências que presenciei. E acreditem ou não, isso é verdade. Eu sempre gostei de coisas relacionadas ao terror e ao sobrenatural, mesmo não acreditando muito. Bem, não acreditava até aquele dia. Isso aconteceu por volta dos meus 10 anos. Era inverno. Estava de férias na casa dos meus avós maternos, com meus pais e com a minha irmã mais nova. Antes de começar, eu vou ter que descrever a casa, para melhor compreensão do relato. A casa foi construída pelo meu avô materno, antes de eu nascer, numa região ao norte de Portugal. A casa ficava num terreno meio inclinado, numa vila muito pequena onde moravam poucas pessoas. Havia escadas que subiam para a varanda da frente da casa, onde também havia a porta de entrada. Ao entrar no corredor de entrada, que ficava na vertical, ao lado esquerdo estava a sala e ao lado direito a cozinha, ambos os cômodos de frente, um para o outro. O meu quarto ficava bem no meio de outro corredor, quase no centro da casa. Estava de frente com a porta de entrada da casa. Bom, explicando melhor, os 2 corredores formavam um T, sendo um na entrada da vertical e o outro na horizontal. À esquerda do corredor ficavam as escadas para o segundo andar e o quarto dos meus tios. À direita ficava o quarto dos meus avós e um banheiro. Em uma noite, eu estava com dificuldade para dormir e só consegui pegar no sono por volta da 1h da madrugada. Passou algum tempo e acordei às 3 da madrugada em ponto, por conta de uma dor no ouvido. Eu achei estranho, pois não era a primeira vez que eu acordava nesse horário. Mas deixei pra lá. Levantei para comer qualquer coisa e depois eu fiquei mexendo no celular, checando se todo mundo estava dormindo. E estava. Mas como meu pai tinha um hábito de petiscar algo no meio da madrugada, eu deixei a luz da sala apagada e a porta encostada. Não tinha medo de ficar no escuro por conta do tablet, então estava de boa sentada no sofá. Passaram-se aproximadamente 15 minutos e comecei a ouvir barulho de panela caindo no chão. O estrondo foi tão alto que comecei a ouvir um zumbido. Isso não durou mais que meio minuto. A princípio, eu pensei que tinha deixado alguma coisa mal posta que tivesse caído. Com medo de alguém acordar, fui para a cozinha ver o que tinha caído. Mas quando abri a porta, estava tudo como eu havia deixado. Aí eu percebi que ninguém tinha acordado, nem ouvido nada. Senti um arrepio por toda a minha espinha. Fiquei muito assustada.
Corri para o meu quarto, onde tinha um pouco de luz. Entrei, encostei a porta e fiquei em pé a espreitar o lado de fora do quarto, abafando a minha respiração ofegante com uma das mãos, enquanto eu abraçava o meu boneco com a outra, conseguindo ver a porta da cozinha e o armário de limpeza. Foi então que vi um vulto preto passando pelo corredor da entrada, vindo da cozinha em direção à sala. E aquilo olhava para mim com um olhar de ódio profundo. O vulto tinha uma forma humana, muito magra, parecendo um palito, e suas pernas eram altas demais. Os braços eram tão longos que chegavam a ser arrastados pelo chão, e tinha garras afiadas. Era tão alto que tinha um espaço de 1 centímetro entre a cabeça dele e o teto, chegando a ter quase 2 metros de altura. No lugar dos olhos estavam 2 pontos brancos que brilhavam intensamente. Quando vi aquela coisa, eu fiquei paralisada e chorei quase que de imediato. Fiquei naquela posição durante 1 minuto, mais ou menos, e quando o choque passou, deitei na cama que compartilhava com a minha irmã, me cobrindo por completo com os lençóis. Fiquei o resto da noite chorando, não conseguindo dormir. Não só por conta do medo daquela coisa aparecer nos meus sonhos, mas também porque ainda estava tentando raciocinar sobre o que tinha acabado de ver. Eu não estava exausta como outras pessoas ficariam. Eu já dormia bem pouco e sempre tinha muita energia acumulada, então eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Só me acalmei quando a minha avó materna entrou no quarto, por volta das 5 horas da manhã. A minha avó tem um hábito de acordar bem cedo. Ô minha filha, por que tá chorando? Vem, vamos falar melhor na sala para não acordar sua irmã. Chegando na sala, contei tudo, pedindo para ela não contar para os meus pais por causa da hora que isso aconteceu. Ela pareceu não acreditar muito, pois disse que havia sido um pesadelo. Mas ela falou aquilo com uma cara confusa. Perguntei se ela estava se sentindo bem, e ela disse que estava tudo bem e que não era para eu me preocupar com nada. Depois disso, fui tomar café e nunca mais vi aquela coisa novamente. Bom, eu não sei o que era aquilo, nem o que queria. Nem mesmo sei por que olhou para mim daquela forma. Também não sei por que a minha avó fez aquele olhar confuso, como se soubesse de algo. E sempre que tento falar sobre aquela noite, a minha avó muda logo de assunto. Aquela figura nunca saiu da minha cabeça, e sempre que penso nisso, me arrepio toda. Algumas pessoas podem achar que não tem nada de assustador nisso, mas para uma criança de 10 anos, pavor é pouco para descrever o medo que senti. Jogo noturno. Pratico um esporte chamado Airsoft, que consiste em simulações de combate. O jogo que vou relatar aconteceu à noite em São Paulo. Sou capitão do time. Fomos divididos em 2 equipes, cada um saindo de uma base, separadas por aproximadamente 150 metros. Assim que se iniciou o combate, eu e o operador corremos muito por uns 30 metros, quando ele gritou "contato", que nas nossas gírias é tipo "vi o inimigo", e ele começou a atirar. Coloquei a mão no ombro dele e perguntei: "Cara, tá atirando por quê? Nem deu tempo dos caras chegarem aqui?" E ele falou que tinha uma pessoa lá e apontou. Nesse momento, eu também consegui ver. Parecia mesmo uma pessoa, ou sabe-se lá o que era aquilo. Estava atrás de um carro, nos olhando. Nos dividimos e fomos cada um para um lado. E quando completamos a volta, não havia ninguém no local. Meu companheiro entrou em choque. Ficou paralisado, pois, diferente de mim, ele nunca tinha visto algo do tipo. Mal assombrado. Mais um jogo de airsoft. Tudo estava correndo bem. Eu liderava o time. E era mais ou menos meia-noite. Estávamos em um joguinho de captura de bandeira e só faltava uma bandeira no térreo. Éramos 4 jogadores e estávamos ombro a ombro avançando pelo campo. Foi quando vimos o que parecia ser uma pessoa muito grande, que correu fugindo. Entramos em formação defensiva, avançamos cuidadosamente. Liguei a câmera do meu capacete e silenciosamente avançamos. A tal pessoa se mexeu e correu para detrás de um elevador desativado. Gritei:
Você está em menor número, está cercado. Renda-se. E ele respondeu: você não tem o poder. Olhamos um para o outro, larguei a minha arma e falei: irmão, brincadeira tem limite. Fiz a volta no elevador e vi que não tinha ninguém. Ficamos todos sem entender e com medo também. E depois que saímos, eu fui conferir as imagens da câmera e só dava para ver algo muito mais escuro que a escuridão. Relatos enviados pelo Rafael. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.